No coração de um estádio barulhento em Miami, um olhar fez Ronaldo parar. Um rosto do seu passado que continha a chave para seus sonhos. O sol estava baixo sobre Miami, pintando o céu em tons de laranja e rosa, enquanto a partida beneficente de futebol começava no vibrante estádio comunitário. O ar vibrava com risos, aplausos e o bater rítmico das bolas contra as chuteiras. Era um daqueles eventos que fazem bem, onde jogadores aposentados trocavam sua competitividade pela camaradagem, arrecadando fundos para programas esportivos infantis locais. As arquibancadas estavam lotadas, não como uma final de Copa do Mundo, mas repletas de famílias, torcedores e nostalgia. Ronaldo entrou em campo, sua presença magnética, seu sorriso largo como sempre. Ele cumprimentou as crianças, jogou uma bola para um adolescente que gritava e acenou para a torcida, sua energia contagiante, como o garoto de uma pequena cidade da Flórida que um dia sonhou alto no asfalto rachado. Seus companheiros de equipe, uma mistura de veteranos profissionais e lendas locais, brincavam enquanto se aqueciam, suas risadas ecoando pelo gramado. O técnico Mike, um mentor grisalho com barba grisalha, deu um tapinha nas costas de Ronaldo, relembrando os dias de treinamento sob o mesmo sol escaldante. Perto dali, a organizadora do evento, Sarah, corria de um lado para o outro, com a prancheta borrada, garantindo que cada detalhe do evento brilhasse. A multidão vibrou enquanto Ronaldo fazia malabarismos com a bola sem esforço, os pés dançando, cada toque um lembrete de por que ele havia se tornado um ícone global. As crianças nas arquibancadas imitavam seus movimentos, com os olhos arregalados de adoração ao herói. Entre elas, estava Lily, uma tímida menina de 10 anos, segurando uma bola de futebol gasta, enquanto sua mãe, Ana, sussurrava palavras de incentivo para que ela se aproximasse do ídolo mais tarde. Mas por baixo da superfície festiva, algo se agitava no ar, uma promessa silenciosa de algo profundo, algo que cortaria o barulho e perduraria por muito tempo após o apito final. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você gosta de histórias emocionantes. Clique em curtir, se não gosta, e continue por aqui. Há uma reviravolta surpreendente no final. Ronaldo girou a bola no dedo, um aceno brincalhão às suas raízes no basquete de rua, quando seus olhos se voltaram para as arquibancadas. Seu coração disparou. Lá, na primeira fila, estava sentada uma mulher cujo rosto o tempo não havia apagado. Senhora Clara. Seu cabelo estava grisalho agora, preso em um coque impecável, seu rosto marcado por rugas que revelavam anos dedicados à doação. Mas aqueles olhos, gentis, firmes, como um farol em uma tempestade, eram inconfundíveis. Ele congelou, a bola escorregando de seu pé, rolando esquecida na grama. O mundo se turvou. Os aplausos sumiram. Era ela, a professora de sua escola primária naquela cidade poeirenta da Flórida, onde a fome fora sua sombra constante. Os flashbacks o atingiram com força, um garoto magricela com uma camiseta desbotada, tênis presos com fita adesiva, entrando na aula com o estômago vazio. Senhora Clara o vira, realmente o vira, quando os outros desviaram o olhar. Ela lhe entregava um sanduíche, de pasta de amendoim e geleia, embrulhado em papel manteiga, atrás do galpão de armazenamento da escola, com a voz suave, porém firme. Coma rápido, agora. Não deixe ninguém ver. Ela nunca fazia perguntas, nunca o fazia se sentir inferior. Era o segredo deles, um pacto silencioso de gentileza que o mantinha firme quando a vergonha e a fome corroíam seu orgulho. Seu peito apertou. As lembranças voltaram, nítidas e vívidas. As manhãs em que ele se arrastava para a escola, com a mochila leve, mas o coração pesado. Sem café da manhã, sem dinheiro para o almoço, apenas a dor na barriga que abafava as aulas. A senhora Clara sempre sabia. Ela o chamava, fingindo que ele tinha esquecido uma folha de exercícios ou precisava ajudar a empilhar livros. Então, no canto escuro da sala de aula, ela colocava um sanduíche em suas mãos, com um sorriso cálido como chuva de verão. Você vai ser especial, Cristiano, dizia ela, com a voz firme. Continue chutando essa bola. Ele assentia, tímido demais para falar.
O pão macio e doce em sua boca, preenchendo mais do que seu estômago, enchia sua esperança. Naquela época, o futebol era sua fuga, uma bola surrada, seu único tesouro. Ele jogava até escurecer, desviando de buracos na rua, sonhando com estádios como aquele. A fé da senhora Clara nele era uma faísca, um sussurro de que ele podia ser mais do que suas circunstâncias. Ela não era apenas uma professora. Ela era um escudo, protegendo seus sonhos quando eles eram frágeis. Agora, de pé no campo, Ronaldo sentiu a garganta se fechar. A bola a seus pés estava parada, os gritos dos companheiros distantes. O técnico Mike percebeu, cutucando-o. Você está bem, cara? Ronaldo assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos em Clara. Ela estava sentada em silêncio, com as mãos cruzadas no colo, observando o campo com um sorriso fraco, alheia à tempestade que havia causado nele. Ela parecia menor agora, com os ombros ligeiramente curvados, mas sua presença se impunha, puxando-o de volta para aquele garoto que um dia se sentira invisível. Ele a viu rir baixinho de algo que um colega aposentado disse, seu rosto se iluminando, e uma ideia lhe ocorreu. Ela nunca havia pedido agradecimentos, nunca se gabado de sua gentileza. Era apenas quem ela era. Suas mãos tremiam. Ele queria correr até ela, dizer tudo o que carregava consigo por anos, mas a torcida, as câmeras, o jogo, eles o pressionavam, exigindo sua atenção. Sara, a organizadora, gritou, acenando para que ele se aproximasse de um grupo de crianças para tirar fotos. Ele forçou um sorriso, com a mente em outro lugar. Lily, agarrada à bola, observava-o das arquibancadas, com os olhos brilhantes de esperança de encontrá-lo. Mas o coração de Ronaldo estava com Clara, com a dívida que lhe tinha, uma dívida que nenhum troféu poderia pagar. O jogo começou, a torcida aplaudindo cada vez mais. Ronaldo se movia por instinto, com passes precisos e um jogo de pés confuso. Mas seus olhos continuavam se voltando para as arquibancadas. Clara bateu palmas educadamente, com a expressão serena, como se fosse apenas mais uma espectadora. Será que ela sabia que ele estava ali? Será que se lembrava dele? O pensamento o perturbou. Ele havia deixado aquela cidade para trás, buscando fama em outros continentes, mas o rosto dela permanecera com ele, uma âncora silenciosa em sua vida turbulenta. Ele se lembrou do dia em que marcou seu primeiro gol em uma liga local, de como correu para casa para contar a ela, apenas para descobrir que ela havia sido transferida para outra escola. Ele nunca se despediu, nunca agradeceu. A culpa daquele silêncio pesava sobre ele agora, mais forte do que nunca. O técnico Mike passou correndo gritando, mantenha o foco, Ronaldo! Mas o foco era impossível. Cada chute, cada arrancada, parecia uma contagem regressiva para o momento em que ele poderia alcançá-la. O apito do intervalo se aproximava, uma chance de se libertar, de cruzar a distância entre a estrela que ele havia se tornado e o garoto que ela havia salvado. À medida que o primeiro tempo se aproximava, a mente de Ronaldo disparava. Viu Clara de pé, esticando as pernas, conversando com outra professora aposentada. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como alguém que passara a vida inteira dando e nunca pedindo nada em troca. Pensou nas inúmeras crianças que ela devia ter ajudado, aquelas que nunca chegaram aos estádios, aquelas cujos nomes nunca chegaram às manchetes. No entanto, ali estava ela, modesta, seu legado entrelaçado em vidas como a dele. Olhou para Lily na arquibancada, a bola agarrada com força, a mãe sussurrando para ela. Podia ter sido ele, pensou. Uma criança com um sonho, precisando de alguém em quem acreditar. Clara tinha sido esse alguém. O apito soou, sinalizando o intervalo. A torcida vibrou, mas Ronaldo mal ouviu. Seus companheiros de equipe saíram correndo, rindo, mas ele permaneceu imóvel, com os olhos em Clara. Sara se aproximou, prancheta na mão, pronta para acompanhá-lo a um encontro com patrocinadores. Agora não, disse ele, em voz baixa e firme. Ela piscou, surpresa, mas assentiu. O técnico Mike ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, pressentindo algo maior em jogo.
Ronaldo deu um passo em direção à arquibancada, com o coração batendo forte como antes de um pênalti. A distância até Clara parecia quilômetros, cada passo carregado de lembranças, de gratidão, do peso de um garoto que nunca se esquecera da mulher que alimentava seus sonhos. Ele se moveu pela multidão, ignorando os fãs que gritavam seu nome e os flashes das câmeras. Os olhos de Lily se arregalaram quando ele passou, com a bola esquecida no colo. Ana, sua mãe, a cutucou, sussurrando: "É ele!" Mas a atenção de Ronaldo era singular. Clara ainda estava de pé, de costas para ele, alheia à tempestade que se aproximava. Sua respiração ficou presa. O que ele diria? Como agradecer a alguém que lhe deu dignidade quando você não tinha nenhuma? Sua mente se voltou para o galpão. Atrás da escola, o farfalhar do papel encerado, o calor da mão dela em seu ombro. Ele estava perto agora, perto o suficiente para ver o leve tremor em suas mãos enquanto ela ajustava o cachecol. A multidão se abriu, sentindo algo sagrado. O técnico Mike observava da lateral do campo, seu rosto carrancudo suavizando. Sarah, com a prancheta esquecida, ficou parada, seus olhos seguindo o caminho de Ronaldo. O estádio pareceu prender a respiração, o barulho festivo desaparecendo em um silêncio. Ronaldo parou a alguns metros de distância, a voz presa na garganta. Clara se virou, seus olhos encontrando os dele, e por um momento o tempo se dobrou. Ela inclinou a cabeça, uma faísca de reconhecimento cintilando. "Cristiano?" Ela sussurrou, sua voz quase inaudível, mas o atingiu como um raio. Ele assentiu, seus olhos ardendo. E naquele momento, o garoto da pequena cidade da Flórida estava de volta, diante da mulher que vira sua luz quando o mundo via apenas sombras. O apito do intervalo ainda ecoava fracamente no estádio de Miami, sua energia vibrante agora suavizada em um zumbido mais baixo enquanto os jogadores saíam correndo do campo e os torcedores se espreguiçavam nas arquibancadas. O sol se punha, lançando longas sombras sobre o gramado, onde Ronaldo estava, com o coração disparado, os olhos fixos na senhora Clara. Seu Cristiano, sussurrado, pairava no ar, frágil, porém pesado, trazendo-o de volta a uma infância de fome e esperança. Seu rosto envelhecido, mas quente, continha um lampejo de surpresa, seus cabelos prateados refletindo a luz fraca. Ela estava parada logo além da barreira da linha lateral, com as mãos agarrando o cachecol, alheia aos olhares curiosos da torcida. A garganta de Ronaldo se apertou. O mundo, as câmeras, as crianças torcendo, os companheiros de equipe gritando seu nome, desapareceu em um borrão. Eram apenas ele e ela, o menino que ele tinha sido e a professora que o salvou. Ele deu um passo trêmulo para a frente, suas chuteiras afundando na grama, cada movimento deliberado, como se estivesse cruzando uma ponte para o passado. O ar estava carregado de lembranças, de palavras que ele nunca dissera, de uma gratidão que ardia nele havia décadas. O técnico Mike observava da lateral do campo, de braços cruzados, o rosto carrancudo suavizando-se ao sentir o peso do momento. Sarah, a organizadora do evento, pairava por perto, com a prancheta esquecida e os olhos arregalados de curiosidade. Nas arquibancadas, Lily, a jovem torcedora, agarrava sua bola de futebol enquanto sua mãe, Ana, sussurrava: "Algo está acontecendo." E estava. Algo sagrado, algo imparável. Ronaldo chegou à barreira, as mãos agarrando o metal frio, a voz quase rouca. "Senhora Clara, sou eu." Os olhos dela se arregalaram, examinando o rosto dele, traçando as linhas do homem que um dia fora seu aluno magro e quieto. Um sorriso surgiu, suave e trêmulo, como o amanhecer após uma longa noite. "Meu garoto," ela murmurou, com a voz embargada, e aquelas duas palavras estilhaçaram algo nele. Seus olhos ardiam, lágrimas ameaçavam transbordar. Ele queria dizer tudo, como os sanduíches dela o mantiveram vivo, como a fé dela alimentou seus sonhos. Mas as palavras se emaranharam em seu peito. Em vez disso, gesticulou para o segurança, um homem corpulento que hesitou apenas um instante antes de se afastar. Ronaldo saltou a barreira, ignorando os suspiros da multidão com o olhar singular. Clara ficou parada,
as mãos trêmulas, o cachecol escorregando para o ombro. Ele fechou a distância e, sem pensar, a puxou para um abraço. Foi feroz, desesperado, como um filho reencontrando a mãe depois de anos perdido. Os braços dela, frágeis, mas fortes, o envolveram, e ele a sentiu estremecer, sua respiração presa em seu ombro. O estádio pareceu desaparecer, o barulho se dissolvendo em um silêncio, como se o mundo soubesse que aquele momento era só deles. Ele se afastou, com as mãos nos ombros dela, os olhos buscando os dela. "Lembra de mim?" perguntou com a voz rouca. Clara riu, um som suave e aguado, enxugando o rosto com a mão trêmula. "Como eu poderia te esquecer, Cristiano? Aquele garoto tímido com grandes sonhos?" As palavras dela foram um bálsamo, acalmando feridas que ele não percebera que ainda doíam. Ele sorriu, um sorriso infantil surgindo, mas seus olhos brilhavam. A multidão murmurava, celulares erguidos, capturando a cena, mas o Ronaldo não se importava. Olhou para o campo, onde seu companheiro de equipe, Javier, um meio-campista atarracado com uma risada rápida, assistia com um aceno de respeito. Javier ouvira as histórias de Ronaldo, as conversas noturnas sobre a professora que fora sua tábua de salvação. Agora, ao vê-la, os olhos de Javier se suavizaram e ele fez um sutil sinal de positivo. Ronaldo se virou para Clara com o coração acelerado. "Você não sabe o que fez por mim", disse ele em voz baixa, urgente. "Aqueles sanduíches, aquelas conversas. Você me manteve firme quando eu não tinha nada." Clara balançou a cabeça com um sorriso humilde. "Eu só fiz o que era certo, filho. Você estava com fome. Eu não podia deixar você continuar assim." Flashbacks o atingiam, vívidos e implacáveis. O pátio da escola naquela pequena cidade da Flórida, a poeira grudada nos tênis, as outras crianças rindo por causa de lancheiras que ele não podia comprar. Ele ficava sentado sozinho, fingindo ler, com o estômago roncando alto o suficiente para atraí-lo. Clara aparecia, a saia da professora farfalhando, a voz chamando-o para ajudar com alguma tarefa inventada. Atrás do galpão, ela lhe entregava um sanduíche com o olhar gentil, mas firme. "Coma, Cristiano, você precisa de força." Ele o devorava, migalhas caindo, vergonha e gratidão em conflito em seu peito. Ela nunca julgava, nunca sentia pena. Falava sobre futebol, sobre a velocidade dele em campo, suas palavras plantando sementes de possibilidades. "Você tem um dom", dizia ela com a voz firme. "Não deixe ninguém tirá-lo de você." Aqueles momentos eram seu refúgio, a gentileza dela, um escudo contra um mundo que parecia grande demais, cruel demais. Ele havia prometido a si mesmo, mesmo naquela época, que lhe agradeceria um dia, mas a vida o havia levado embora. Olheiros, contratos, estádios. Mesmo assim, o rosto dela permaneceu com ele. Uma bússola silenciosa que o guiava de volta. Agora, diante dela, Ronaldo sentiu aquela promessa arder novamente. Olhou para as arquibancadas, onde uma mulher de 40 e poucos anos se aproximava de Clara, com o rosto um eco mais jovem do da professora. "Mãe", disse ela, com a voz hesitante. Clara se virou, sorrindo. "Emma, este é o Cristiano, um dos meus antigos alunos." Os olhos de Emma se arregalaram, reconhecendo-a. "O Ronaldo?" perguntou ela, elevando a voz. Clara riu baixinho, dando um tapinha no braço da filha. "Para mim, ele é só o meu menino." Emma a encarou, com uma expressão que misturava admiração e orgulho, e Ronaldo sentiu uma pontada. Clara tinha uma família, uma vida que ele nunca conhecera, mas ela lhe dera tanto. Ele queria retribuir, fazê-la entender o que ela queria dizer. Virou-se para Sara, que estava por perto, e fez um gesto para que ela se aproximasse. "Podemos pegar um microfone?" perguntou, com a voz firme, resoluta. Sara assentiu, lutando para obedecer, e sua prancheta caiu ruidosamente no chão. A multidão silenciou, sentindo uma mudança, com os celulares ainda erguidos. Lily se inclinou para a frente em seu assento, sua bola esquecida, os olhos brilhando de admiração. Ana apertou sua mão, sussurrando: "Olha, querida, isso é especial." O microfone estalou quando Ronaldo o pegou,
a mão firme apesar da tempestade no peito. Ele encarou a arquibancada, Clara ao lado, a expressão dela uma mistura de orgulho e desconforto. Ela não estava acostumada aos holofotes, sua vida passada em salas de aula silenciosas, não em estádios. Ele apertou a mão dela, acalmando-a, e então falou, a voz clara, ecoando pelo campo. Esta mulher, começou ele, com o olhar em Clara, é o motivo de eu estar aqui hoje. A multidão se acalmou, seus aplausos se transformando em um silêncio atento. Quando eu era criança, eu não tinha nada. Nem comida, nem dinheiro. Só uma bola e um sonho. A senhora Clara me viu. Ela me alimentou quando eu estava com fome. Acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Sua voz falhou, e ele fez uma pausa, engolindo em seco. Os olhos de Clara brilharam, sua mão tremendo na dele. Ela me deu mais do que sanduíches, continuou ele, com a voz mais forte agora. Ela me deu esperança, e estou aqui para agradecer, porque sem ela, eu não estaria aqui. A multidão explodiu, aplausos ecoando como trovões, mas o foco de Ronaldo permaneceu em Clara, seu rosto corado, seus olhos úmidos. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha de veludo, a superfície desgastada por anos de uso. Guardei isto para você, disse ele, com a voz suave, destinada apenas a ela. Abriu-a, revelando um pingente de prata em forma de bola de futebol, simples, mas brilhante. Não é grande coisa, mas é do coração. Clara ofegou, a mão voando até a boca, as lágrimas escorrendo livremente. Emma se aproximou, os olhos marejados, o braço em volta da mãe. Ronaldo prendeu o pingente no pescoço de Clara, os dedos gentis, sem tirar os olhos dos dela. Você me deu os meus sonhos, disse ele, a voz quase um sussurro. Esta é a minha maneira de dizer que eles começaram com você. Clara tocou o pingente, os dedos traçando sua curva, o sorriso radiante em meio às lágrimas. A multidão aplaudiu novamente, mais alto agora, alguns de pé, outros enxugando os olhos. Javier aplaudiu do campo, com um sorriso largo, enquanto o técnico Mike assentiu, com a garganta apertada. Sara, normalmente tão profissional, enxugou uma lágrima da bochecha, esquecendo a prancheta. Ronaldo devolveu o microfone, mas o momento não havia terminado. Ele levou Clara até um banco perto da lateral do campo, ajudando-a a se sentar, com as pernas bambas de emoção. Emma a seguiu, com a mão no ombro da mãe, o rosto radiante de orgulho. A multidão se acomodou, sentindo a intimidade do momento, seus celulares abaixando-se ligeiramente. Ronaldo sentou-se ao lado de Clara, com a postura relaxada, mas o olhar intenso, como se estivesse memorizando seu rosto. Procurei você, admitiu, em voz baixa. Depois que saí da cidade, tentei te encontrar, mas você se mudou. Mas eu nunca esqueci. Clara sorriu, dando um tapinha em sua mão, seu toque tão caloroso quanto ele se lembrava. Eu sabia que você iria longe, Cristiano. Eu vi isso em você, mesmo quando você não foi. Suas palavras o atingiram com força, um lembrete de sua fé inabalável. Ele pensou nas noites em que ficara acordado, faminto e assustado, a voz dela ecoando em sua mente. Você é especial. Essas palavras o ajudaram a superar os testes, a superar a rejeição e a lutar para chegar ao sucesso. Emma falou com a voz suave, mas curiosa. Mamãe nunca me contou sobre você, não desse jeito. Clara riu baixinho, balançando a cabeça. Não era minha história para contar, querida. Eu só fiz o que qualquer professor faria. Ronaldo balançou a cabeça, o olhar feroz. Não, senhora Clara. Nem todos os professores. Você me viu quando ninguém mais o viu. Ele fez uma pausa, o olhar distante, perdido em memórias. Viu a sala de aula, o pó de giz no ar, a mesa de Clara sempre abarrotada de livros e desenhos dos alunos. Ela ficava até tarde, ajudando crianças como ele, com uma paciência infinita. Ele se lembrou do dia em que ela lhe dera uma revista de futebol usada, com as páginas gastas, mas preciosas. Leia sobre os grandes, ela dissera. Você estará lá um dia. Ele guardara aquela revista, agora esfarrapada, em uma caixa de recordações, uma relíquia da crença dela. Agora, sentado ao lado dela, sentia aquela crença envolvê-lo novamente, um calor que carregara através dos continentes.
O relógio do intervalo marcava o fim, o jogo recomeçaria em breve, mas Ronaldo não se mexeu. Javier correu até ele, dando-lhe um tapinha no ombro. Vai com calma, cara, disse ele, em voz baixa e respeitosa. Ronaldo assentiu, agradecido, com os olhos novamente fixos em Clara. Ela olhou para o pingente, os dedos ainda o percorrendo, o sorriso suave. Você não precisava fazer isso, disse ela, com a voz rouca. Ver você aqui já basta. Ronaldo balançou a cabeça, com a voz firme. Não basta. Você merece mais, e eu vou garantir que você consiga. Os olhos de Clara se arregalaram, mas antes que ela pudesse protestar, Sara se aproximou com uma expressão gentil. Precisamos começar o segundo tempo, disse ela, quase se desculpando. Ronaldo assentiu, mas sua mão permaneceu na de Clara, relutante em soltá-la. A multidão se agitou, sentindo o fim do momento, mas os aplausos permaneceram, calorosos e sinceros. Lily assistia da arquibancada, agarrando a bola com força, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e inspiração. Ana a abraçou, sussurrando. É isso que a gentileza faz, querida. Ronaldo se levantou, ajudando Clara a se levantar, com o braço a firmá-la. Emma sorriu, os olhos marejados, o orgulho pela mãe palpável. Ele olhou para Clara, a voz baixa, urgente. Isso não acabou, senhorita Clara. Não vou deixar você escapar de novo. Ela riu, um som suave e alegre, dando tapinhas em sua bochecha como fazia quando ele tinha 10 anos. Você sempre foi teimoso, Cristiano. Ele sorriu, o peso no peito mais leve agora, mas a promessa queimava forte. Ele a acompanhou de volta ao seu lugar, a multidão se afastando respeitosamente, seus celulares registrando cada passo. O técnico Mike encontrou seu olhar, dando um aceno lento, seus olhos dizendo o que as palavras não conseguiam. Javier esperava no campo, jogando uma bola, seu sorriso encorajador. Ronaldo olhou para Clara, agora sentada, seu pingente brilhando, seu sorriso um farol. O jogo continuaria, mas aquele momento, a mão dela na dele, a voz dela em seu coração, ficaria com ele para sempre, uma dívida que ele passaria a vida pagando. O segundo tempo da partida beneficente voltou à vida com tudo no estádio de Miami, com os aplausos da torcida aumentando conforme a bola deslizava pelo gramado. Ronaldo jogava com seu talento habitual, os pés indistintos, mas seu coração estava em outro lugar, preso à senhora Clara sentada na arquibancada. Seus cabelos prateados refletiam as luzes do estádio. Seu pingente brilhava enquanto ela batia palmas suavemente. Seu sorriso firme e orgulhoso. O jogo parecia secundário agora, um pano de fundo para o reencontro que havia mexido com algo profundo dentro dele. Enquanto ele zigue-zagueava entre os defensores, sua mente repassava o abraço deles, as mãos trêmulas dela, o peso de sua gentileza. O técnico Mike gritava da lateral do campo, sua voz rouca cortando o barulho, incitando a concentração, mas os olhos de Ronaldo se voltaram para Clara, imobilizando-o. Na arquibancada, Lily, a jovem torcedora, agarrava sua bola de futebol, com os olhos arregalados, sussurrando para sua mãe, Ana, sobre o momento que presenciara. A organizadora do evento, Sara, agora de volta à prancheta, lançava olhares furtivos para Clara, com seu comportamento profissional suavizado pela cena que presenciara. O relógio avançava, o placar irrelevante. Para Ronaldo, a verdadeira vitória estava na primeira fila, onde Clara estava sentada, sua presença um lembrete de onde ele havia vindo e a quem devia. Ao apito final, a multidão irrompeu, seus aplausos como uma onda calorosa que inundou o campo. Os jogadores cumprimentaram-se com high-fives, encharcados de suor e rindo, mas os passos de Ronaldo eram decididos, atraídos de volta para a lateral do campo. As arquibancadas fervilhavam de conversas, os torcedores revivendo o jogo, mas uma reverência silenciosa pairava em torno de Clara. Ela se levantou lentamente, Emma, sua filha, segurando seu braço, o rosto brilhando de orgulho. Ronaldo se aproximou, a respiração ainda pesada da partida, a camisa úmida. Senhora Clara, disse ele, com a voz suave mas firme, ainda não terminei. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de surpresa e divertimento, sua mão tocando o pingente que ele lhe dera.
Você já fez demais, Cristiano, disse ela, com a voz gentil, como uma professora acalmando um aluno teimoso. Ele balançou a cabeça, um brilho determinado nos olhos. Não o suficiente, nem perto disso. Emma sorriu, sentindo algo grande, seu braço ainda entrelaçado ao da mãe. A multidão diminuiu, mas alguns permaneceram, sentindo que o momento ainda não havia acabado. Lily estava por perto, agarrando sua bola com força, e Ana a incentivava a ficar por perto. Um repórter local, Tom, um homem magro com um bloco de notas, aproximou-se, curioso com a cena emocionante do intervalo. Ronaldo gesticulou para Sarah, que se apressou, sua prancheta agora um acessório em vez de escudo. Você pode preparar um carro? Perguntou ele, em voz baixa, conspiratória. Sarah assentiu, com os olhos brilhando de compreensão, e saiu correndo para tomar providências. Clara inclinou a cabeça, franzindo a testa. O que você está fazendo, Cristiano? Perguntou ela, em tom brincalhão, mas cauteloso. Ele sorriu, aquele sorriso infantil surgindo, o mesmo que ela conhecera décadas atrás. Você verá, disse ele, oferecendo o braço. Ela o aceitou, com passos lentos, mas firmes, Emma logo atrás, seu sorriso imitando o da mãe. As luzes do estádio diminuíram, projetando sombras compridas, mas o calor entre eles brilhou mais forte. O técnico Mike observava de longe, de braços cruzados, uma rara suavidade no rosto grisalho. Javier, companheiro de equipe de Ronaldo, correu até lá, jogando uma toalha por cima do ombro. Você está fazendo a gente ficar mal, cara. Ele provocou, mas seus olhos eram calorosos e seu aceno de respeito. Ronaldo riu, mas seu foco permaneceu em Clara, guiando-a em direção à saída do estádio, onde uma SUV preta e elegante aguardava, com o motorista a postos. A multidão se abriu, seus murmúrios suaves, respeitosos. Os celulares ainda piscavam, capturando a cena, mas agora parecia menos intrusiva, mais como uma celebração compartilhada. Lily puxou a manga de Ana, sussurrando. Podemos segui-los? Ana hesitou. Depois assentiu, sentindo a importância do momento para a filha. Tom, o repórter, rabiscava furiosamente, sua caneta correndo para acompanhar o desenrolar da história. Ronaldo ajudou Clara a entrar no SUV, sua mão pequena na dele, seu pingente refletindo a luz. Emma deslizou para o lado dela, seus olhos marejados, mais brilhantes. Ronaldo entrou, sentando-se em frente a eles, sua postura relaxada, mas seu olhar intenso. O motorista arrancou, o estádio desaparecendo atrás deles, seus aplausos um eco distante. Clara olhou pela janela, sua expressão calma, mas curiosa, seus dedos traçando o pingente. Para onde estamos indo? Perguntou ela, sua voz suave, quase perdida no zumbido do motor. Ronaldo se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas, sua voz firme. Um lugar que você mereça, disse ele, seus olhos se encontrando com os dela. Emma apertou a mão da mãe, seu sorriso se alargando, sentindo a surpresa, mas sem insistir em detalhes. O SUV deslizava pelas ruas de Miami, luzes de neon piscando, a cidade vibrante com a energia da noite. Lá dentro, o ar era tranquilo, íntimo, como uma família se atualizando após anos separados. A mente de Ronaldo viajou para o passado, para a pequena cidade da Flórida, onde a sala de aula de Clara fora seu santuário. Ele viu o quadro negro, sua letra impecável, o jeito como ela parava para vê-lo, seus olhos captando a fome que ele tentava esconder. Ela lhe dava uma barra de granola, uma fruta, sempre com um sorriso que dizia: "Você é o suficiente." Ele se lembrou do dia em que ela lhe trouxera um par de chuteiras de segunda mão com os cadarços desfiados, mas firmes, deixadas anonimamente em sua mesa. Encontrei estas, disse ela, piscando, sabendo que ele jamais pediria ajuda. Aquelas chuteiras o haviam ajudado em suas primeiras partidas locais, cada gol, uma homenagem à fé dela. Agora, sentado à sua frente, ele sentia aquela dívida renovada, uma vontade ardente de retribuir o que ela lhe dera.
O carro diminuiu a velocidade, entrando em um bairro tranquilo, com ruas ladeadas por bangalôs modestos, gramados bem cuidados e luzes quentes. Clara espiou, com a testa franzida. Cristiano, o que é isso? Perguntou ela, com a voz trêmula, pressentindo algo monumental. Ele sorriu, os olhos brilhando de expectativa. Sua nova casa, disse ele simplesmente, com a voz carregada de emoção. Clara levou a mão à boca, os olhos arregalados e as lágrimas escorrendo instantaneamente. Emma ofegou, apertando a mão da mãe com mais força, e seus próprios olhos brilharam. O assovio parou em frente a uma casa aconchegante, com as paredes brancas brilhando sob os postes de luz e a varanda adornada com vasos de flores. Ronaldo saiu, oferecendo a mão a Clara, que se movia lentamente, as pernas trêmulas e o rosto uma mistura de descrença e espanto. Emma a seguiu, com o braço em volta da mãe, o sorriso radiante. O motorista abriu o portão, revelando um pequeno jardim, com o caminho ladeado de pedras, que levava a uma porta pintada de um azul suave. Ronaldo os conduziu para dentro, a casa aconchegante e convidativa, com móveis simples, mas elegantes. Um sofá macio, uma mesa de jantar de madeira, uma cozinha reluzente com eletrodomésticos novos. Clara prendeu a respiração, a mão agarrando o pingente, os olhos examinando o espaço. Isto é seu, disse Ronaldo, com a voz firme, mas suave. Em seu nome, totalmente pago, com tudo o que você precisa. Cuidador, contas pagas, tudo. Clara balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo, a voz falhando. Cristiano, eu não posso. Ela sussurrou, mas ele a interrompeu gentilmente, com a mão em seu ombro. Você pode, dona Clara. A senhora me deu um futuro, sou eu lhe dando um pouco de paz. Emma abraçou a mãe, com as próprias lágrimas caindo e a voz embargada. Mãe, você merece isso. Clara olhou para a filha, depois para Ronaldo, os olhos brilhando com uma gratidão profunda demais para palavras. Ela deu um passo à frente, os braços envolvendo-o, um abraço forte apesar da fragilidade. Ele a abraçou com força, os olhos marejados, o menino dentro dele finalmente em casa. Eles caminharam pela casa, Clara tocando as bancadas, as cortinas, os dedos tremendo de admiração. Emma riu em meio às lágrimas, apontando para uma pequena estante repleta de manuais didáticos e romances, um aceno ao amor de Clara por aprender. Ronaldo observava, com o coração transbordando, o peso de anos se dissipando. Lá fora, o bairro estava silencioso, um forte contraste com o rugido do estádio, mas o momento parecia mais alto, mais profundo. Lily e Ana os seguiram em seu próprio carro, estacionando discretamente do outro lado da rua. Lily agarrou sua bola, os olhos arregalados enquanto observava pela janela sussurrando. Ela está tão feliz. Ana assentiu, a mão no ombro da filha, os olhos marejados. Tom, o repórter, também os seguira. Seu bloco de notas agora um laptop, seus dedos digitando furiosamente para registrar a história. Ele vira o discurso do intervalo, o pingente e agora aquilo, uma casa, um gesto que falava mais alto do que qualquer gol que Ronaldo já tivesse marcado. De volta para dentro, Ronaldo tirou do bolso uma caixinha com as bordas gastas de tanto carregar. Mais uma coisa, disse ele com a voz suave, entregando-a a Clara. Ela a abriu, revelando uma bola de futebol em miniatura, folheada a ouro, do tamanho de uma noz. Um símbolo, disse ele, com os olhos fixos nos dela. Do que você fez por mim, você deu início aos meus sonhos. Os dedos de Clara tremiam enquanto ela a segurava, seu sorriso radiante em meio às lágrimas. Você é demais, Cristiano, disse ela com a voz embargada, mas seus olhos diziam que ela entendia. Emma enxugou as bochechas, o orgulho transbordando pela mãe. Ronaldo olhou para a porta onde Lily espiava, com a bola debaixo do braço e Ana atrás dela. Ele acenou para que entrassem, com um sorriso caloroso. Venha conhecer alguém especial, disse ele, apresentando Lily a Clara. Os olhos da menina se arregalaram, tímidos, mas impressionados, enquanto Clara se ajoelhava levemente, seu instinto de professora se manifestando.
Você joga futebol? Perguntou Clara, com a voz gentil. Lily assentiu, apertando a bola com mais força. Quero ser como ele, disse ela, olhando para Ronaldo. Clara sorriu, dando um tapinha na mão dela. Continue sonhando alto, querida. Você vai conseguir. Ronaldo viu sua chance. Pegou um marcador no balcão da cozinha e se ajoelhou ao lado de Lily. Vamos tornar isso especial, disse ele, autografando a bola de futebol dela com um floreio. Então, entregou o marcador para Clara, com os olhos brilhando. Sua vez, senhora Clara. Ela riu, um som suave e surpreso, balançando a cabeça. Eu? Não sou nenhuma estrela. O olhar de Ronaldo era firme, inabalável. Você é minha estrela, disse ele, em voz baixa, sincera. A mão de Clara tremia, enquanto ela assinava seu nome ao lado do dele, a tinta borrando levemente de seus dedos trêmulos. Lily olhou para a bola, com os olhos arregalados, sentindo o peso do momento. Ana observava, com a mão sobre a boca, as lágrimas transbordando. Tom, parado discretamente na porta, digitava mais rápido, sua história agora um testemunho de gentileza, de legado. O ambiente parecia vivo, o ar carregado de conexão, com o tipo de amor que perdura até a fama. À medida que a noite caía, Ronaldo e Clara sentaram-se na varanda, os outros lá dentro, dando-lhes espaço. A noite estava fresca, as estrelas espreitando através do brilho de Miami. Clara segurava a pequena bola de futebol, seu pingente brilhando, seus olhos distantes, mas contentes. Eu nunca esperei por isso, disse ela, com a voz suave, quase perdida na noite. Eu só queria que você tivesse uma chance. Ronaldo se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, a voz firme. Você me deu mais do que isso, senhora Clara. Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Ele fez uma pausa, seus olhos traçando as estrelas. Eu joguei para milhões, ganhei troféus, mas isso, dar a você esta casa, este momento, é maior. Clara sorriu, sua mão encontrando a dele, seu toque tão caloroso quanto décadas atrás. Você sempre foi especial, Cristiano. Eu apenas ajudei você a ver isso. Ele riu, um som suave e emocionado, enxugando os olhos com a manga. Você fez mais do que isso. Você me salvou. A história se espalhou como fogo. Pela manhã, clipes do discurso de Ronaldo no intervalo, o pingente, a casa, estavam por toda parte. Redes sociais, sites de notícias, programas matinais. O artigo de Tom chegou à primeira página do jornal local com a manchete simples: Ronaldo homenageia o professor que alimentou seus sonhos. Os comentários afluíram, pessoas compartilhando histórias de seus próprios heróis anônimos, professores que mudaram suas vidas. Lily mostrou sua bola autografada na escola, com a voz orgulhosa enquanto contava a história. Ana compartilhou online, sua postagem viralizando, um farol de esperança em um mundo barulhento. Ronaldo, de volta ao hotel, folheou as mensagens, os olhos ainda doloridos da noite anterior. Ele parou em um comentário. Nunca se esqueça de quem te levantou, murmurou para si mesmo. Nunca me esquecerei, senhora Clara. Nunca. A casa permaneceu em silêncio. As luzes quentes, Clara se acomodando com a ajuda de Emma, a pequena bola de futebol em seu criado mudo, uma lembrança de um menino que nunca a esquecera. O mundo seguiu em frente, mas naquele pequeno bangalô de Miami, um vínculo perdurou. Uma prova do poder de um sanduíche, uma palavra, um coração que viu potencial onde outros não viam nada. A história do reencontro de Ronaldo com a senhora Clara durante a partida beneficente de futebol em Miami é um testemunho poderoso do impacto duradouro da gentileza, da gratidão e da conexão humana. Ela ressoa profundamente, despertando emoções que nos lembram dos heróis anônimos em nossas próprias vidas e da profunda influência que pequenos atos podem ter. Ver Ronaldo, um ícone global, pausar sua vida celebrada para homenagear um humilde professor que o alimentou durante sua infância pobre, evoca uma mistura de admiração, carinho e introspecção. A emoção crua em seu abraço,
A sinceridade em sua gratidão pública e o presente tangível de um novo lar para Clara revelam uma verdade universal. Os menores gestos, dados sem expectativas, podem moldar destinos. Esta narrativa vai além do brilho da fama, nos ancorando nos atos silenciosos, muitas vezes invisíveis, que constroem vidas. É uma história que permanece, nos incitando a refletir sobre nossas próprias jornadas, as pessoas que nos ergueram e como podemos retribuir essa gentileza. O peso emocional das lágrimas de Ronaldo ao reconhecer Clara na arquibancada o atingiu em cheio. Não se tratava apenas de ver um rosto familiar, tratava-se de confrontar um passado marcado pela fome, vergonha e esperança. Sua vulnerabilidade, diante de milhares de pessoas, mas focado apenas nela, demonstra o poder da autenticidade. Em um mundo obcecado por imagens polidas, a disposição de Ronaldo para chorar, compartilhar suas lutas e exaltar o heroísmo silencioso de Clara parece revolucionária. Isso nos lembra que a verdadeira força reside em reconhecer nossas raízes e as mãos que nos sustentaram. A humildade de Clara, sua insistência em apenas fazer o que era certo, amplifica isso. Ela não buscou reconhecimento, mas seu impacto repercutiu na vida de Ronaldo, tocando milhões por meio de sua história. Essa dinâmica nos desafia a valorizar os heróis do cotidiano, professores, vizinhos, estranhos, que agem com compaixão, muitas vezes sem alarde. É um chamado para notá-los, agradecê-los e imitar sua abnegação. A história também destaca o poder transformador da gratidão. A jornada de Ronaldo, de um menino faminto a uma lenda do futebol, poderia tê-lo distanciado do passado, mas ele carregou a bondade de Clara como uma tocha. Sua busca por ela, pelo pingente, pela casa e pela homenagem pública, não foram apenas gestos, foram o cumprimento de uma promessa inesquecível. Essa gratidão deliberada nos ensina que o sucesso não se resume a conquistas pessoais. Trata-se de homenagear aqueles que abriram o caminho. Em nossas próprias vidas, podemos aplicar isso parando para agradecer as pessoas que acreditaram em nós, um treinador que ficou até tarde, um amigo que ouviu, um pai que se sacrificou. Escrever um bilhete, fazer uma ligação ou simplesmente dizer obrigado pode unir anos, curar velhas feridas e aprofundar laços. O exemplo de Ronaldo mostra que a gratidão não é passiva, é uma escolha ativa que enriquece tanto quem dá quanto quem recebe. Outra lição reside no efeito cascata da gentileza. Os sanduíches de Clara não eram apenas comida, eram esperança, dignidade e crença no potencial de um menino. Esses momentos alimentaram os sonhos de Ronaldo, levando a uma carreira que inspirou milhões. Da mesma forma, nossas ações, por menores que sejam, podem desencadear cadeias de impacto que talvez nunca vejamos. Uma palavra gentil a um colega de trabalho em dificuldades, uma refeição compartilhada com um vizinho ou um momento de paciência com uma criança podem plantar sementes que crescem muito além da nossa vista. Esta história nos encoraja a agir com intenção, sabendo que nossas escolhas importam. Também nos lembra de estarmos abertos a receber gentileza. Ronaldo aceitou a ajuda de Clara, apesar do orgulho, permitindo que ela moldasse sua vida. Em nossos próprios momentos de necessidade, acolher os outros pode forjar conexões duradouras. A resposta pública ao gesto de Ronaldo, vídeos virais, comentários sinceros e histórias compartilhadas, destaca nossa fome coletiva por esperança e humanidade. Em um mundo frequentemente dividido, essa história uniu pessoas de diferentes culturas, lembrando-nos de valores compartilhados, compaixão, gratidão e comunidade. Ela nos inspira a construir pontes em nossos próprios círculos, seja por meio de voluntariado, mentoria ou simplesmente ouvindo. Ao amplificar heróis anônimos, como Ronaldo fez, podemos mudar narrativas, celebrando aqueles que doam silenciosamente. Isso se aplica a locais de trabalho, escolas e bairros, onde reconhecer as contribuições dos outros promove unidade e propósito. Aplicar essas lições significa viver com intenção. Comece aos poucos. Escreva um bilhete de agradecimento a alguém que o ajudou anos atrás. Compartilhe uma refeição com alguém necessitado.
Seja mentor de um jovem, oferecendo a crença que Clara transmitiu a Ronaldo. Esses atos não exigem riqueza ou fama, apenas um coração disposto. Eles nos lembram que o legado não se constrói com troféus, mas com vidas tocadas. A história de Ronaldo também nos incentiva a permanecer conectados às nossas raízes, não importa o quão longe estejamos. Reflita sobre o seu passado, as lutas, os ajudantes, e deixe que essas memórias guiem suas ações. Por fim, seja uma Clara. Veja os esquecidos, haja sem expectativas e confie que sua gentileza importa. A força emocional desta história é universal porque trata de todos nós, nossas lutas, nossos ajudantes, nossa chance de retribuir. É um espelho, questionando a quem agradecemos, a quem ajudamos e em quem podemos nos tornar. Vamos levar suas lições para nossas vidas, fazendo da gratidão e da gentileza nossa prática diária. O mundo precisa de mais Claras e Ronaldos, e isso começa conosco. Se esta história tocou seu coração, curta para espalhar a mensagem. Compartilhe este vídeo com amigos para inspirá-los a homenagear seus heróis anônimos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para mais histórias inspiradoras e inspiradoras. Deixe um comentário abaixo. Quem é a Clara na sua vida? Compartilhe sua história. Estamos lendo todas. Vamos manter essa onda de gentileza.